Quero agradecer o tempo. De fato, nós somos favoráveis à ampliação de comissões que poderão, com mais profundidade, tratar de temas muito importantes, como os povos originários, os povos tradicionais, os povos indígenas, ainda mais diante dessa catástrofe que aconteceu no Brasil do Bolsonaro, aprofundada pelo governo Bolsonaro, a crise nos Yanomamis, uma tragédia, um crime contra a humanidade, contra as mulheres, crianças, indígenas, ou a Comissão de Saúde, que vai poder se debruçar sobre as pautas da saúde, bem trazido aqui pela deputada Sâmia Bonfim e o adendo do deputado Henrique Vieira. Mas eu não poderia deixar de ocupar a tribuna nesses 30 dias que marcam um dos episódios mais lamentáveis desde a Constituição, que foi o Capitólio brasileira. Uma tentativa desesperada de uma extrema-direita translocada com métodos golpistas e violentos que invadiram Câmara, invadiram o Senado, invadiram o Supremo Tribunal Federal e que, infelizmente, ou felizmente no sentido de mostrar o que são, mas infelizmente ainda expressam um setor da sociedade brasileira que foi fomentado pelo discurso de ódio do Bolsonaro e do bolsonarismo. Alguns aqui, eu fazer questão de ordem depois da nossa denúncia. A nossa denúncia que seguirá firme para que sejam responsabilizados todos os golpistas, inclusive aqueles com mandato, que usaram as suas redes sociais para estimular as invasões, o golpismo, o ódio e toda a violência que nós vimos no 8 de janeiro, inclusive aqueles que fugiram para Orlando, para não responder em solo brasileiro todos os crimes que cometeram, mas que logo virão, seja pela luta política nacional, seja pela necessidade de não ter visto, seja pela luta política também pela extradição de Bolsonaro. E quando fizeram questão de ordem contra os nossos discursos sérios, firmes e combativos, falavam que os parlamentares não podem falar contra entidades ou, enfim, presidentes de outros poderes instituídos. Eu quero lembrar aos bolsonaristas da Câmara dos Deputados e brasileiros que, felizmente, o Bolsonaro não é mais nada. Não é presidente, não é nenhuma autoridade e não só deve responder pelos crimes contra a humanidade que cometeu, como também o conjunto de bolsonaristas que financiaram os atos golpistas e que financiam uma rede de ódio de uma extrema-direita que quer suprimir as liberdades democráticas, que foi derrotada nas urnas, mas ainda precisa ser derrotada nas ruas, e o PSOL estará a serviço na Câmara dos Deputados para que isso aconteça. Então, prisão para os golpistas sem anistia. Em que o mundo assiste absurdado o que acontece com os indígenas Yanomami, fruto do descaso do último governo, que se negou a enviar ajuda, que impediu, inclusive, o acesso de profissionais de saúde, se negou a enviar, inclusive, helicópteros das Forças Armadas para que a ajuda pudesse chegar, que estimulou o garimpo ilegal, que resultou, inclusive, no estupro de uma série de indígenas, inclusive adolescentes. Muitas delas estão grávidas e é preciso que se apure até as últimas consequências a real situação dessas mulheres indígenas, dessas meninas, porque isso é um crime gravíssimo. Eu tenho certeza, inclusive, que o Bolsonaro vai ser julgado nos tribunais internacionais pelos crimes que cometeu contra a humanidade diante do que ele fez contra os indígenas Yanomami, que nesse momento a ministra Sônia Guajajara, mas todo o Brasil está dedicado para solucionar, para expulsar de vez aqueles garimpeiros e garantir a sobrevivência, a existência, a dignidade e a preservação do território e da cultura do povo Yanomami. A nossa deputada Célia, inclusive, tem uma proposta, articula a possibilidade da criação de uma CPI, seria fundamental que a Câmara também fosse parte dos esforços para acompanhar esse tema. Mas também quero fazer uma observação a respeito desse projeto de resolução, que nós votamos favoravelmente justamente por esses aspectos que contemplam setores da sociedade que, de maneira geral, são esquecidos por parte do parlamento, mas eles não são parte, mas esse nosso voto não é parte de nenhuma barganha, de nenhuma negociata, e nos preocupa muito, e, portanto, será objeto de destaque da bancada do PSOL, o trecho que versa a respeito da possibilidade de criação de comissões especiais de modo discricionário pela mesa, sem nenhum tipo de distribuição pelas demais comissões. São 3 comissões temáticas, a regra é que passe para 4, mas ao mesmo tempo diz que o presidente pode criar a comissão especial sem que obedeça a esses critérios, o que na prática é não ter critério nenhum.
e por isso nós vamos destacar que comissões especiais são muito sérias, são objeto de obstrução, mas também da qualidade de debate e, do nosso ponto de vista, não pode se dar dessa forma. Obrigada. Vou fazer uma reflexão com esse plenário sobre os argumentos que foram aqui apresentados. Vejamos, nós estamos especializando, de fato, as comissões nesse desdobramento, como disse o presidente da Casa, que não gerou um cargo ou uma despesa a mais. Fique claro aqui, o objetivo não é este. O objetivo é melhor atender a população brasileira. É que a igualdade racial, uma causa do Brasil, veja seu rosto escrito no título da Comissão de Direitos Humanos, enfrentando aqui uma existência tão perversa da violência e grave ainda no Brasil nos dias de hoje, do racismo estrutural. São os povos originários que o relator muito bem trouxe. Agora junto, o deputado Hugo Mota, povos tradicionais, a Amazônia, a comunicação, que merece uma comissão aqui nessa casa. Mas eu quero dizer ainda um aspecto do ponto de vista regimental. Me parece um equívoco, senhor presidente, que seja aqui apregoado no argumento contrário de que vai tornar complexa ou esvaziada a matéria legislativa. A qualidade legislativa de um parlamento não está simplesmente na votação de matérias, mas no conteúdo democrático, inclusive, destas matérias e na consonância que elas carregam com a Constituição Federal, obrigatoriamente. Agora, senhor presidente, pelo que eu percebi da resolução, que é da mesa diretora, proposta, pelo que construímos, não há aqui uma alteração na tramitação da matéria legislativa. Então é errado dizer que nós teremos mais comissões por onde passará a matéria legislativa. Ora, a matéria legislativa, o projeto de lei, deputado Eunício, presidente que foi, passa por 3 comissões, 4 comissões, já enseja a possibilidade de comissão especial. Isso não está modificado no regimento, me parece. Aqui nós estamos tão somente estabelecendo novas comissões que serão mais especializadas, justamente, portanto, agregando qualidade. Quando falarmos de administração pública, teremos uma comissão específica para a administração pública, para os servidores, para o conjunto. Quando falarmos de trabalhadores, teremos dos trabalhadores, dos seletistas. São matérias diversas. Então, senhor presidente, eu creio que aqui nós estamos melhorando o processo legislativo. Do ponto de vista particularmente dos direitos humanos e das populações especialmente atingidas por circunstâncias históricas de violações, nós estamos oferecendo ao Brasil um avanço. E quero, portanto, defender e dizer que não atrapalha o processo legislativo. Ao contrário.